Estamos de volta com esse bate-papo delicioso. Andréia, Margarida, vocês estavam falando, eu tive que atrapalhar vocês, que a gente estava no finalzinho do primeiro bloco, mas o programa é de vocês, a gente poderia começar falando sobre letramento midiático, que eu acho que é a alternativa às fake news, porque tem uma hora que a gente ficou desesperado com o que é que a gente faz com fake news, né? Porque quando chega na época de eleições, a coisa ganha uma proporção gigantesca, é assustador, é quase que uma sangria desatada, mas parece que o letramento midiático chegou como uma alternativa. O que é que seria esse letramento midiático? Quais seriam as alternativas para a educação? O que é que a gente tem feito hoje? Margarida, você que está aí no campo, o que é que tem acontecido? O que é que a gente pode, como é que a gente pode frear as fake news de verdade? De fato, como é que a gente pode utilizar a comunicação para a boa comunicação? Eu acho que pensando, eu vou sempre, o meu olhar é muito mais para a educação básica. Já que, assim, inclusive, quando eu falei agora vontade de ser professora, eu sempre sonhei em alfabetizar. O meu desejo é muito Maravilha. mais trabalhar com criança, com meninos pequenos. Eu acho que a escola é um papel fundamental nessa tarefa. E aí a gente está falando de Pernambuco. Pernambuco tem a maior rede de escolas integrais, né? A gente tem aí o ensino médio, jovens de 15 a 17 anos, 60 e poucos por cento das matrículas hoje na rede estadual são nas escolas integrais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um horário ampliado, uma jornada ampliada na escola. E aí você consegue, então, trazer temas que não são só aqueles do currículo. Claro. Então, há uma possibilidade gigantesca de você aprofundar isso aí, né? Nas escolas privadas, a maioria das escolas privadas, ou boa parte, também para atrair mais o aluno, já que é uma concorrência, já que é uma escola particular, traz outras disciplinas que não as comuns do currículo. Educação midiática entra aí, né? Então, eu acho que é uma tarefa da gente, a gente como educador, a gente como jornalista, levantar discussões nas escolas, fazer essas crianças e esses adolescentes perceberem da importância do que você está transmitindo, do que você está lendo. E aí eu cito, por exemplo, um episódio recente que a gente teve de umas garotas numa escola do estado, aqui no centro do Recife, que uma brigando com a outra, alguém gravou e alguém jogou esse vídeo para o mundo. E aí um líder comunitário fez uma postagem mostrando, as imagens são bem impressionantes, de chutar a menina. Então, assim, houve o jovem, aquele grupo de alunos que estavam ali ao redor filmando aquela agressão, que não interviram para ajudar a colega agredida, que filmaram e que divulgaram isso. Então, é toda uma discussão que a gente tem que levantar sobre eu como cidadão, a questão cidadã, eu como cidadão, na hora que eu filmo aquilo, na hora que eu não ajudo uma colega sendo agredida. Então, trazer esses casos concretos e discutir isso em sala de aula e formar essa juventude, essas crianças e adolescentes, para o que eles estão produzindo e o que eles estão consumindo. Aí vem no outro lado da fake news, quando a gente tem tanta notícia aí, será que é verdade? Se não é verdade, é sempre desconfiar, sempre ler, sempre aprofundar, porque é uma coisa que me chateia e me preocupa. Eu sempre fui muito leitora, eu sempre gostei muito de ler. E a gente vê uma geração que não lê. São crianças, infelizmente, a criança e adolescentes, a maioria não lê, são poucos que aprofundam a leitura. Então, é um desafio imenso, mas acho que a gente tem pano para as mangas para fazer. Complementando um pouco o que Margarida trouxe, né? Vamos imaginar que a educação midiática ela é um grande guarda-chuva e nela cabem muitas temáticas diferentes que se interligam. Por exemplo, letramento digital está dentro da educação midiática, mas também o combate às fake news está também. Por exemplo, entender que, estando nas redes sociais, eu não posso, em nome da minha liberdade de expressão, ter um discurso de ódio. Porque o discurso de ódio começa nas redes, o bullying, o cyberbullying começa nas redes e depois ele vem para a vida real. Quando, às vezes, os dois ambientes estão dialogando. Às vezes, uma briga, uma desavença começou no WhatsApp. Então, muitas vezes, os jovens pensam que ter liberdade de expressão é xingar o coleguinha, é ser xenofóbico, é LGBTfóbico, é racista. Então, pensar a educação midiática é pensar, formar pessoas para estarem nessa mídia com uma presença qualificada e, ao mesmo tempo, se proteger para os golpes e as ciladas que isso pode trazer, desde a segurança digital, de uma senha segura para não ter sua conta invadida, até a forma de se expressar naquele ambiente, com respeito à diversidade, à pluralidade, à singularidade. Então, a educação midiática hoje
no meu entendimento, é a estratégia que a gente pode tomar no sentido de formar uma geração mais respeitosa e mais saudável também nos seus conteúdos produzidos nas redes. É inadmissível que a gente tenha crianças, por exemplo, criando grupos de WhatsApp da sala de aula apenas para xingar o outro, expor o outro, fazer meme com o outro, zombar do cabelo, da cor da pele. Tirar foto, né? Impressionante. Tirar foto escondido, né? É impressionante como você tem, às vezes, eu tenho um filho pequeno, às vezes um dia eu tomei um susto. Uma foto de um professor, eu disse, meu filho, não, foi um coleguinha que fez isso, mas vocês estão vendo, vocês estão fazendo nada demais. Professor dando aula. Mas assim, eu posso fazer isso? O que é que eu vou fazer com essa imagem? Né? Eu quero estar no teu celular, né? Porque tirar uma foto minha, eu estar no teu celular, né? E montar, às vezes, um card, né, com o corpo de uma pessoa, o rosto daquela outra. A gente teve um caso recente, né? Também, né? Desculpa, não escola criança também, né? De menina fotografada e uma montagem. Tem isso, né? E tem a Deep Web, né? Aquele ambiente mais profundo da internet. Que é um buraco sem fundo. Onde as pessoas falam coisas absurdas, ensinam suicídio, ensinam a assassinar, ensinam a envenenar. Tem muito discurso doente ali dentro e as nossas crianças estão lá também, crianças e adolescentes. Eu tive uma aluna que fez um TCC sobre isso e ela conversou com pessoas que com 5, 6 anos, pais, né, claro, que filhos com 5, 6 anos estavam nesse lugar, nesse ambiente. Então, por exemplo, trabalhar com as crianças no sentido delas terem uma autoproteção também é importante, porque só cortar, evitar, impedir o acesso não é o bastante. Precisa que essa criança e adolescente, ao estarem sozinhas e tendo contato com esse ambiente, entendam onde elas podem estar e que seja um lugar seguro para elas também, porque abuso sexual, violência sexual, muita coisa acontece naquele lugar. Começa com alguém que simula ser um amigo da mesma idade, depois marca um encontro e aí a criança vai e fica, né, vulnerabilizada a uma violência muito maior. Então, a educação midiática, ela é urgente, ela é necessária, ela é um direito, ela está nas diretrizes, mas a gente precisa, porque, veja, eu que trabalho com direitos humanos, nenhum direito cai no colo da gente de mãos beijadas, de mão beijada, né, no singular. Ele é sempre fruto de uma luta, sim, de um programa como esse, que leva uma reflexão, de um diálogo, uma negociação, um protesto, uma morte. Muitas vezes as pessoas morrem defendendo os direitos de outros grupos, né? Por exemplo, conflitos de terra e outros. Então, esses direitos demandam, digamos, a garantia por parte do Estado para estar lá na lei, para ter uma estrutura que possa garantir, né, uma política pública que possa garantir, mas o acesso a ele, muitas vezes, é o fruto da nossa mobilização. Então, acho que nós, como educadores, comunicadores, precisamos mobilizar as pessoas, sejam nas nossas matérias, nos nossos conteúdos, nas nossas aulas, nos programas que a gente participa, para que a gente saia desse lugar um pouco assim alienado, né, e possa vir a criticidade desse momento para estar tendo uma incidência política mais consciente. Porque claro, nossas crianças e adolescentes sofrem, os adultos sofrem, as pessoas idosas sofrem. E eu acho que já está bom de sofrimento, vamos ser felizes. Né? E que não é uma tarefa só, no final das contas, da gente como jornalista. A gente como pai, né, como mãe, a gente tem uma tarefa importantíssima nesse sentido também. Sim, sim. Né? Porque na hora a gente tem aí uma geração que a gente falou, que convive com a tela desde a hora que nasceu. Né? São muitas crianças o tempo inteiro com celular, com tablet, com internet, com tela. Então, assim, a gente tem uma tarefa como de educar também nossos filhos no sentido disso, assim, o que é que pode, o que é que não pode, a quantidade de vezes que ele está acessando aquilo ali, o conteúdo. E aí eu digo, como mãe, é muito difícil. É muito difícil. Por mais que você controle tempo, que você bloqueie site, que você esteja fiscalizando o que as crianças veem, é dificílimo, ainda mais com adolescente. Que aí é toda uma geração que se tranca no quarto, a geração do quarto mesmo. Rebelde, né? E que isso, assim, nós fomos de uma geração que a gente ia para a rua brincar. Sim. E é uma geração que não brinca. A gente fugia do isolamento, né? Exatamente. E a gente está numa geração que busca coletivo, o isolamento. A gente tinha um coletivo. Sim. Eu digo hoje, eu não queria ser dessa geração de rede social, adolescente com rede social. Porque é isso, é tudo muito vulnerável, é tudo muito exposto. E aí você tem um monte de menino fechado no seu quarto, no seu telefone, na sua vida, né? Então, eu acho que a gente como pai e mãe, nós somos também educadores, tem também essa tarefa dessa educação midiática,
dessa observação. Se você pensar que a criança, né, na Constituição, ela deve ser uma prioridade absoluta, a gente tem negligenciado muito. Quando eu digo a gente, eu digo sociedade, né? Seja a família, seja a escola, seja o jornalismo, a gente tem negligenciado, porque as nossas crianças estão muito expostas a violências, principalmente porque não tem educação midiática. Eu fiz um programa há umas 2 semanas que era as redes sociais e o enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que era um pouco o mote da campanha desse ano, né, de enfrentamento e tal. Os números são subnotificados e ainda assim são alarmantes. Então, as nossas crianças e essa prioridade, elas, na prática, elas não existem, né? A gente, quando muito, limita, mas se a gente não cria uma autonomia responsável, né, um protagonismo consciente, as crianças, quando crescem, e principalmente na adolescência, vão em busca de coisas que é perigoso para elas, né? Claro, então, claro. então seria uma autonomia diante da informação mesmo. Sim. Autonomia para saber se a informação é verdadeira, se ela Sim. é falsa, quais são as fontes que eu devo buscar para Sim. poder verificar aquela informação e não simplesmente repassá-la. Sim. E, por exemplo, pensar que como é que a gente identifica uma fake news, né? Chegou um banner para você e não tem ali a fonte, quem foi que está dizendo isso? Não tem a data, tem geralmente urgente, repasse 1000 vezes, então desconfia disso aí, né? Às vezes vem um link e o link tem uma letrinha diferente a mais, às vezes é uma loja conhecida, mas no link daquele golpe tem ali... Mas agora eles estão fazendo uma coisa bem sofisticada. Acho que o JC teve uma época que eles pegavam o símbolo do JC, né, aquela coisa, e colavam ali como se fosse uma mensagem do JC, aí automaticamente o pessoal do JC aparecia e dizia assim, não, isso é uma fake news, isso não foi o JC que divulgou. Então eles estão... É um crime organizado mesmo da fake news, né? É feito propositadamente, né? É feito propositadamente. Para parecer jornalismo. Tá no ano de jornalismo. eleição municipal. Então a gente tem mais essa tarefa, né? De alertar e de chamar a atenção do quanto é importante ficar atento. E o que me preocupa, e aí voltando nessa coisa, é que é uma geração, se a gente pensar nos mais novos, é uma geração que não lê, que não tem tempo, não tem paciência. Não tem tempo de pesquisar, então não acaba tempo, não tem repassando saco para pesquisar, na verdade, ele não tem paciência. E aí eu acho que tem essa nossa tarefa como jornalistas, Andréa como coordenadora de um curso de jornalismo, do quanto a gente precisa colocar essa nova geração de jornalistas para cada vez mais promover matérias, discussões, porque aí é o nosso papel social também como jornalista. Sim, sim. Levantar essas discussões. Né? Uma coisa que eu sempre me preocupei muito quando estava na reportagem, a gente tem a pauta do dia a dia, a pauta factual, o que está acontecendo, mas eu sempre tentei muito assim, me colocando no lado de quem está lendo a minha matéria, ou de quem está precisando daquela informação, o que é que eu posso ajudar? Em que é que aquela informação que eu estou produzindo, um compromisso social, vai né? contribuir, né? Que aquela acrescenta, por exemplo, eu escrevi demais sobre Enem, sobre vestibular, sobre processo seletivo. Então, tinha a matéria mesmo do serviço, data de inscrição, quanto custa, mas eu sempre busquei muito mais informar. Então, era muito curioso, época do SISU, que hoje não existe mais, não passei no vestibular, você passa no SISU. E aí os pais ficam apavorados, porque não sabem o que danado é SISU. Então, assim, eu fazia assim mesmo, eu vou gravar um áudio padrão para explicar. Então, sempre tive esse cuidado, e eu acho que é isso que a gente precisa, como futuros jornalistas, de se colocar no lugar de quem está consumindo aquela informação e de propor debate, de propor discussão. Então, não só levantar essa conversa e produzir dentro das escolas, dentro das nossas casas, mas com quem está por trás da notícia. Para quem está fazendo a notícia, levantar pautas que promovam isso. Interessante. Agora eu estava pensando numa coisa que é a liberdade de expressão. Esse tema ele foi muito citado aí, né, nos últimos anos, né, um tema muito polêmico, a polêmica liberdade de expressão, até onde vai essa liberdade de expressão, porque eu lembrei uma coisa do Camus, né? O Camus, quando ele escreve A Peste, ele diz assim, que o problema não é a peste, o problema são as pessoas, né? É a desumanidade que é revelada a partir da peste. Então a gente tem aí uma pandemia, uma pós-pandemia, e essa discussão sobre a liberdade de expressão. Pode falar o que quiser, é desse jeito que funciona a liberdade de expressão. Será que essa liberdade de expressão não está revelando aí algumas coisas que estavam em oculto, o machismo estrutural que estava ali escondido, o racismo estrutural que acontecia, mas acontecia sem provas, né? E agora as redes sociais parece que as pessoas se destilam ódio, né, nas redes sociais. Como é essa liberdade de expressão e como é para vocês, comunicadoras, né, comunicadoras sociais, trabalharem com essa discussão da liberdade de expressão?
Vai, André, toda vez sou eu. Vamos lá. Toda vez sou eu. Vamos lá. Então, veja, não existe nenhum direito ilimitado. Claro. A liberdade de expressão não é ilimitada. Eu não posso, por exemplo, em nome do direito de ir e vir, atropelar alguém que está na minha frente, percebe? Então, a liberdade de expressão é a mesma forma. Eu lembro que há uns anos, lá em Caruaru, no shopping, um menino, um adolescente, entrou usando uma faixa da suástica e os vigilantes, tem vídeos sobre isso, chamaram ele, detiveram ele, pediram para ele tirar a faixa, se retirar do local, porque no Brasil é crime a apologia, né, ao nazismo. E aí ele reivindicou o direito de liberdade de expressão. Nesse caso, não cabe, porque é isso. O direito de liberdade de expressão não me dá o direito de violar o direito da outra pessoa. Então, é preciso exercer com responsabilidade. Assim como o direito de ir e vir também. Eu não posso atropelar uma pessoa porque ela está impedindo o meu direito de ir e vir, percebe? Então, o meu direito vai até onde começa o do outro. E os direitos, eles não podem brigar entre si. Então, a gente hoje vive, principalmente a partir dos últimos anos, uma campanha mesmo, eu diria, difamatória a respeito do que é liberdade de expressão. A gente tem transformado a liberdade de expressão na liberdade de destilar o ódio, de, aproveitando-se da proteção que as redes sociais acabam dando, porque a gente está longe das pessoas, digitando, e elas estão em outro lugar, a gente, em nome disso, tem, né, feito muito discurso inadequado. Por exemplo, esses dias aí eu vi que uma deputada federal, ela tinha falado cobras e largatos a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul, atribuindo aquela desgraça, segundo ela, à presença de religiões de matriz africana. E ela vai precisar se reportar ao Ministério Público porque é inaceitável que alguém faça esse tipo de discurso. Eu também vi gente dizer que o problema no Rio Grande do Sul era lá na África, que as pessoas faziam trabalhos contra o Rio Grande do Sul lá na África. Então, veja, não é inadmissível isso. Sim. Então, é preciso que a gente reflita sobre esse direito, fazendo um exercício simples de empatia. Né? Como eu me sentiria se fosse em relação a mim aquela fala? Como eu me sentiria ao ser chamada de macaco ou de outra coisa que é pejorativo? Então, se fizermos esse exercício, talvez seja um bom começo para entendermos que não podemos expressar tudo que a gente pensa, que a gente nunca fez isso. A gente, diante das pessoas, a gente, né, teoricamente, respeitava. Por que agora a gente está na rede social e está fazendo esse tipo de discurso? Então, a liberdade de expressão é um direito sagrado, belíssimo, preciosíssimo. Ele não pode ser confundido com o direito de infringir o direito do outro, né? Isso é muito delicado. É isso, a liberdade, eu não posso fazer o que eu quero. Não é porque a gente tem ali o discurso da liberdade que eu vou machucar, que eu vou agredir, e aí é isso, a agressão não precisa ser uma agressão com uma tapa, uma agressão com um beliscão. Às vezes é muito mais séria uma agressão digital, né, uma violência, né, e aí vem a responsabilidade da gente como jornalista também, porque a gente tem o exemplo da escola base lá em São Paulo, lá atrás, né, que a escola foi destruída depois de as famílias, a mãe e o pai se separaram, todo mundo fez terapia. Tu sabe dessa história? Não sei dessa história não, me conta aí, essa história. Eu não lembro pode qual ser um bom exemplo. Essa escola foi acusada... É um exemplo bem bom para a gente falar de discussão de educação, comunicação, jornalismo. Essa escola foi acusada de abuso sexual de crianças. Então, crianças contaram essa história de que estavam sendo vítimas de abuso, não com essa expressão, né? E aí a mídia, na época, a Veja, estampou na capa e toda a imprensa foi atrás e todo dia tinha jornalista na porta da escola. A escola ficou inviável, né? A escola fechou. Os pais, que eram um casal, era uma escola de um casal de donos, eles se separaram, eles tinham acho que 2 filhos, todo mundo precisou fazer terapia porque eles eram apontados na rua, abusadores, estupradores e etc. E muita gente fez matéria. 20 anos depois, na justiça, depois que, né, o processo tramitou e etc., inocentou, não havia provas. As psicólogas que ouviram as crianças durante o processo entenderam que não havia nada de concreto, era uma confusão assim das crianças que confundiram as coisas, os pais fizeram aumentar, a imprensa não checou e já criminalizou aquele fato, aquela família, aquelas pessoas, e eles receberam, não lembro agora, uma quantia irrisória
de indenização se comparado ao prejuízo emocional, financeiro que eles tiveram. E a gente ganha uma escala muito maior hoje com o WhatsApp, com a internet, né? Porque isso a gente está falando lá atrás, que não tinha toda essa disseminação tão rápida. Né? Então, por exemplo, a gente teve um caso anteontem, de uma escola aqui no Recife, que demitiu um professor, escola particular, que estaria sendo acusado por algum estudante de que ele estaria beijando as adolescentes, chamando elas de gostosa, beijando no rosto. Mas, enfim. E aí eu achei muito curioso, porque aí um dos portais, uma escola particular do Recife. Aí no texto do Instagram que eu vi a postagem, não falava o nome da escola. No segundo comentário já tinha o nome da escola. E na outra postagem de outra rede já tinha também a mesma coisa. Não dizia o nome da escola, mas a foto era a fachada da escola. E aí, assim, é essa coisa da liberdade. Não estou dizendo que a gente não tem que dar informação. A informação tem que ser dada. Ainda tem esse detalhe da comunicação que você falou agora, me veio uma coisa na cabeça. Quando a gente coloca a notícia na internet, a notícia é verídica, mas os comentários nem sempre são, né? Então as pessoas estão sujeitas também aos comentários. Tem o julgamento, o linchamento, né? O linchamento virtual, né? O justiçamento, né? Não é justiça, é justiçamento. Porque às vezes as pessoas são linchadas presencialmente, né? Exatamente. Não apenas virtualmente. Bota a mão mesmo na... E como é para vocês lidar com comentários da notícia? A notícia chega e as pessoas comentam. Como é esse feedback? É tranquilo? Porque às vezes eu vejo comentários assim que eu fico, minha nossa, como é que as pessoas estão fazendo esse comentário dentro dessa notícia? Isso acontece das pessoas comentarem e acabarem distorcendo a história? Completamente. E é isso, assim, todo mundo se acha o dono da razão, se acha o dono da história, né? Exatamente. E o que mais tem. E é disputa ótimo porque... de narrativas. Né? E aí quando você vê, por exemplo, nos comentários, marca a pessoa e você não sabe de nada. É impressionante. Eu fico impressionada. Assim, eu dificilmente comento. Dificilmente. Mas assim, eu gosto de ler até porque isso. Quando eu estava na reportagem, às vezes trazia informações, ou trazia dicas, enfoques que você podia dar. Né? Então, assim, tem um lado bom no sentido jornalístico para a gente, porque de repente traz uma informação nova, traz um enfoque que você não tinha pensado, mas tem esse outro lado, que aí cada um diz o que quer. Eu não estou em veículo, né? Hoje eu não estou. Eu leio, eu gosto de ler também, eu acho que é muito rico, né? Você lê a sociedade, né? A partir daqueles comentários. Agora, quando eu publico que alguém comenta alguma besteira, dependendo do que seja, eu ignoro, ou eu até excluo direto, assim, sem pena nem dó. Meu perfil pessoal. Eu fiz um post uns dias aí desse programa que eu apresentei das redes sociais do enfrentamento à violência sexual. E aí o programa se chama TV Direitos Humanos, TVDH. E aí algumas pessoas, né, ótimo, parabéns, tema oportuno. E um sujeito foi lá e disse assim, o nome desse programa deveria ser Humanos Direitos. Quem chama a expressão Humanos Direitos é porque é completamente louco isso, alguém ser contra os direitos humanos, porque se você precisa de educação, saúde, moradia, transporte, você é a favor dos direitos humanos. Direitos humanos é para todo mundo, se alguém é contra, não faz pois sentido. Pois são universais, não é inclusive, humano, né? São universais. Mas aí é isso, quem usa a expressão humanos direitos quer justificar que os direitos humanos só servem para quem é correto, certinho. Como se todo mundo fosse muito correto, como se ninguém nunca tivesse furado uma fila, nunca tivesse feito burlado lá o imposto de renda, nunca tivesse pedido para passar na frente, porque, né, enfim. Então, esse comentário dessa pessoa, eu ainda cheguei a escrever uma resposta, mas eu falei, quer saber? Essa pessoa fala por si, destoou de todos os comentários, deixei ele aí expondo aí a sua compreensão completamente míope, né, a respeito do que são os direitos humanos, e aí essa pessoa eu ignorei, mas eu... Respirou fundo, né? Respirei fundo, escrevi, depois pensei, contei até 10, falei, não vale a pena. Mas houve um tempo em que havia uma perseguição muito, muito maior, né, há pouco tempo, na história política recente do nosso país, onde eu fiz muitas faxinas no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu até dizia, olha, o debate respeitoso é bem-vindo, agora, discurso de ódio, não aceito. E bloqueei amigos, família, alunos, e fui seguindo, assim, muito em paz. Mas meus perfis pessoais, quando a gente está falando de um jornal, de uma televisão, tem outras formas de lidar com isso, mas
É delicado essa coisa dos comentários, porque ao mesmo tempo que é, sim, um lugar para expressar, né, O debate, se fosse um debate rico, saudável, né? Saudável seria ótimo, mas... Se fosse um debate respeitoso, Pois mesmo as é. pessoas discordando, né? Discordar é Sim, absolutamente natural. perfeito, Mas saudável. se fosse respeitoso, É que né? há, a gente também não estou dizendo também que não há. Há, sim, há colocações bacanas que acrescentam, que enriquecem o debate. Mas, no geral, quando você vai ver, a grande maioria é muito, muito fraco. E dependendo do tema, aí as pessoas caem em cima, né? Às vezes, sei lá, alguma notícia sobre alguém que foi preso, que cometeu algum crime, aí entra essa lógica do justiçamento, do linchamento Sim, virtual. E que mata mesmo, né? Sim, mata, espanca, amarra no poste, sai arrastando, puxando o cavalo, enfim, são muitas situações de violência em função desse justiçamento, né? Andréa Trigueiro, Margarida Azevedo, vocês fazem jus à admiração que eu tenho por vocês. Vocês são maravilhosos. Esse bate-papo de hoje foi incrível. Eu espero que vocês voltem. Infelizmente, a gente chega no finalzinho do programa, mas, por favor, voltem pra gente conversar mais. Vocês são maravilhosas. Eu Muito agradeço obrigado. muito o convite. Assim, foi bem curioso eu estar desse lado de cá. Eu sempre estou acostumada a fazer a pergunta e não responder. Foi muito bacana. Quando quiser, a gente volta, né, André? Sim, com certeza. Obrigada também. Eu acho tão importante esse tema, vocês terem pautado. Agradeço a produção, que é impecável também, ajudou e norteou o tempo inteiro para a gente chegar aqui. E façam mais debates sobre isso. Tem muita pauta ainda nesse tema para a gente. Angélica Renepon, que é a nossa produtora, que está ali escondidinha. Mariana Guerra, que é a nossa diretora. Pessoal de comunicação. E tem Joãozinho ali, ó, na captação. É todo mundo da comunicação aqui, Maravilha. viu? Gente, muito obrigado. E a gente volta ainda com o Educadoc. Um forte abraço.